Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo. Eu sou o Ed Moura e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico. Existe o Vale dos Tatuados? Que diabo de lugar é isso? Então, fica com a gente até o final que eu vou explicar para você exatamente sobre isso. Enquanto isso, roda a vinheta para a gente entrar no assunto. Tatuagem é uma forma de as pessoas marcarem o corpo para pertencer a certo grupo social, ou às vezes porque se sente bem, por uma questão de autoestima. E tem também aqueles casos que é justamente para chocar a sociedade. Então a gente vê diversos tipos de tatuagens, né, em vários grupos sociais. Normalmente pessoas ligadas a um estilo musical, normalmente ou então pessoas que são mais místicas. A gente vê, por exemplo, os prisioneiros que fazem tatuagens e também tatuagens que foram feitas à força, no caso dos nossos irmãos judeus na época do Holocausto, que os nazistas promoveram. Mas também tatuagem tem a ver também com cultura, com simbolismo, com religião. No Oriente nós vemos que pessoas que tatuam símbolos sagrados se sentem protegidas. Tem tribos africanas que fazem tatuagens e até escarnificações, que são aquelas marcas a partir de queimaduras que fazem até no rosto, para informar alguma coisa sobre aquela pessoa. E também as tribos indígenas, até aqui no Brasil mesmo, os povos originários, a gente vê que eles usam também de marcar o corpo. Mas afinal de contas, e o Vale dos Tatuados? Para a gente falar sobre o Vale dos Tatuados, a gente precisa dar uns passos atrás. Tudo começou lá em 1954, quando foi lançado o livro Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone Pereira e ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco. Nesse livro, fala sobre um vale chamado Vale dos Suicidas. O que seria esse Vale dos Suicidas? É um lugar para onde espíritos que voltaram para o mundo espiritual pelas portas nefastas do suicídio, eles se atraem. E isso aí é até uma caridade que foi feita, porque esses espíritos, para eles não ficarem rondando aqui a Terra. E se eles ficassem espíritos suicidas rondando aqui a Terra, eles iam começar a incentivar muitas pessoas a cometerem esse ato triste, que é o suicídio. Então eles são atraídos por uma força quase irresistível para ir para esse lugar. E lá eles se encontram e ficam nesse chamado Vale dos Suicidas. Aí, depois disso, em 1999... foi psicografado um livro chamado Mais Além do Meu Olhar, que é o Espírito Luiz Sérgio pela psicografia de Irene Pacheco Machado. O capítulo 6 desse livro fala sobre o Vale dos Tatuados. Só que esse Vale dos Tatuados, se a gente for olhar bem, ele não é bem um vale, é uma gruta. Então eles entram nessa gruta e lá tá tendo o quê? Um show. Tá tendo bandas de rock tocando música pesada e usando instrumentos que, no dizer de Luiz Sérgio, nunca foram vistos por eles, pelo grupo que estavam indo, né, naquele lugar, no chamado Vale dos Tatuados. E lembrando que Luiz Sérgio, quando ele estava encarnado, ele morou aqui em Brasília. E ele não é um espírito tão antigo assim. Lá ele começa a olhar e descrever esse lugar como algo assim que cai panos amarelos e roxos do teto, o chão é de gelatina, parecendo uma mousse de morango, e ficam os espíritos dançando. O que ele define como dança. Pelo jeito que ele fala, dá pra gente imaginar que é um show. Tá tendo um show lá de thrash metal, punk, hardcore, e esses sons assim, fora da casinha, vamos dizer assim, esses sons não comerciais. Então ele descreve bem esse lugar e ele entra em contato com uma jovem chamada Samira, e essa jovem ela fala que nunca foi amada e começa a descrever algumas coisas da vida dela, e por fim a gente percebe que aquele lugar lá não é necessariamente as pessoas estão lá porque elas têm tatuagem no corpo. Aquele lugar onde as pessoas estão unidas pela vibração que elas emitem, são pessoas que passaram por famílias desestruturadas, são pessoas que tiveram uma vida muito infeliz, são pessoas que entraram para o caminho das drogas, porque não se sentiam amadas, não tinha ninguém para conversar. É como ele diz, são órfãos de pais vivos quando estiveram aqui encarnados. Então a gente já vê que a vibração já é diferente, não é porque fez uma tatuagem, não. Tem muita gente aí que não tem nenhuma tatuagem no corpo, mas faz coisas assim de realmente envergonhar qualquer espírito superior. Já existem outros que são tatuados e tudo bem. Existe um grupo de tatuadores lá em São Paulo que organiza um festival chamado Tattoo Week.
E o que que eles fazem? Convidam bandas de rock para tocar e essa feira fica lá as pessoas expondo, fazendo tatuagens, vendendo artigos, artefatos para se fazer tatuagem, tintas e tudo mais, assim, que pertence àquele universo dos tatuadores, né, e dos tatuados. E eles cobram o ingresso para entrar, só que eles também pedem que quem trouxer 1 quilo de alimento não perecível pode entrar também. E eles arrecadam toneladas e toneladas de alimentos e levam para as instituições de caridade, inclusive algumas até espíritas. Teve uma instituição que eles levaram as doações, foi a provisão de 1 ano inteiro para essa instituição onde tinham crianças carentes. Olha só que interessante, hein? Tatuados, fazendo caridade. Voltando ao assunto, então Luiz Sérgio, ele descreve bem essa situação, que não é só a questão da pessoa estar tatuada, mas é a vibração mental daqueles que se acham que passaram pela vida sem ser amados, ou sem amar. É muito curioso que na Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 19, verso 28, está dizendo que pelos mortos não fareis incisões sobre vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Esse mesmo Levítico, como a gente vê aqui na Bíblia Sagrada, também fala, olha só, interessante que algumas traduções chegam a usar o nome tatuagem ao invés de marcas. É curioso porque quando a Bíblia foi escrita, esse livro Levítico, que está no Velho Testamento, não existia tatuagem, não existia esse nome, tatuagem. E foi usado em algumas traduções. Eu estou usando uma tradução aqui muito confiável, que é de João Ferreira de Almeida. E ele não usa esse nome, tatuagem. Mas é curioso assim que nesse mesmo capítulo 19, que trata sobre diversas leis, fala também que a gente não pode cortar o cabelo em redondo. É proibido cortar o cabelo em redondo. E nem pode danificar a ponta da barba. Essas marcas e tudo que eles falam aí é com relação aos mortos. Há quem diga que essas tatuagens, e aí entra também nesse bojo os piercings e as escarnificações, aquelas marcas, sejam reminiscências de vidas passadas, ou seja, pessoas que viveram em outras culturas, em outras tribos, em vidas passadas, e que fazia esse uso de piercings, tatuagens, escarnificações. Então quando ela reencarna, ela fica assim meio que com aquela saudade, então ela vai fazer tatuagem, vai fazer piercing, essas coisas. Porém, isso aí não é nada assim muito certo não. Agora me diga uma coisa, o que que importa? É o corpo ou o espírito? Pois a gente vê que o único livro que fala sobre o Vale dos Tatuados é esse livro de Luiz Sérgio. E fala assim, uma linguagem muito acessível ao jovem. Mas também nesse livro a gente vê que tem muito maniqueísmo, ou seja, esse aqui é o do mal, esse aqui é o do bem, esse aqui fala em trevoso, esse aqui fala em luz, e essas coisas. A gente tem que ficar um pouco atento também com aquilo que a gente lê. Eu imagino assim que também que esse Vale dos Tatuados foi criado por pessoas que talvez não gostam de tatuagens, que é o caso do Luiz Sérgio. Então cria-se esse nome, que aliás mais prejudica do que ajuda. Se eu não gosto de pessoas fofoqueiras, eu vou falar que você vai para o Vale dos Fofoqueiros quando você desencarnar. Suponhamos que eu não gosto de pessoas que dão risadas altas. Você quando desencarnar vai para o Vale dos que dão risada alta. Você entende? E assim por aí vai. O Vale dos falsos loiros, pessoas que pintam o cabelo de loiro, né? O Vale dos Chocólatras. Esse aqui vai para o Vale dos Carnívoros. Aquele ali vai para o Vale das pessoas que gostam de anime japonês. Olha que interessante. Então é assim a gente vai. O Vale dos Skatistas. Então assim, tudo que eu não gosto, cria-se um vale. Aí fica aquela coisa. Só que a gente não pode entrar nessa esparrela porque isso é preconceito. O Espiritismo nos ensina para nós não sermos preconceituosos. E não devemos nos esquecer que existem tatuagens reconstituidoras. Tem pessoas que fazem mastectomia, pessoas que são vítimas de câncer de mama, e não é só mulher não, viu gente? Homem também pode ter câncer de mama. Aí extrai a mama e extrai tudo, inclusive as auréolas.
Aí um tatuador especialista vai lá e desenha a auréola no seio daquela mulher ou no peito daquele homem. Aí a pessoa recobra a sua autoestima, porque acho que uma mulher ficar sem os seios é muito ruim, é muito triste. Ou ficar sem um, né? Ficar só com um e o outro não, é muito triste. Então isso ajuda a recobrar a autoestima dessa pessoa. Tem também pessoas que fazem tatuagens para reconstituir as sobrancelhas, sabia? Pois é uma tatuagem que faz. E tem aqueles que têm cicatrizes, às vezes, muito feias pelo corpo, cicatriz devido a acidente, a cirurgia que foi feita, e a pessoa fica assim também se sentindo mal com aquilo, então faz uma tatuagem para cobrir aquela cicatriz. Ou seja, a tatuagem sendo usada para o bem. E isso tem ajudado inúmeras pessoas. Mais uma vez, o que importa? É o corpo ou o espírito? Tem gente que fala que quando a gente agride o corpo físico, isso reflete no perispírito. Mas depende da intenção, tudo depende da intenção. Se você faz uma tatuagem e se sente bem, se sente amado ou amada, o alto amor brota em você, ora, isso é muito bom, isso ajuda bastante. Agora, aquele que faz por revolta, para querer chocar a sociedade, isso aí realmente é preocupante. E para finalizar, eu queria dizer para vocês que a vida não é só aquilo que a gente enxerga com esses olhos de carne, tá bom? A vida não é só isso, existe algo mais. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, ó, já sabe, tá aqui, ó. Inscreva-se no canal. Quando você se inscreve, você ajuda o canal a crescer e chegar a mais pessoas, levar a doutrina espírita para mais pessoas. É só isso que nós queremos. Curta esse vídeo se você gostou, certo? Comente. Você tem tatuagem? Comenta aqui para eu saber, tá bom? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço.